Bom, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa nova reunião aqui do Comitê de Inteligência Artificial da Câmara de Comércio Belga-Luxemburguesa no Brasil. Eu estou vendo nem tantos rostos novos, mas estou vendo bastante nomes novos aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme França. Eu sou empresário, apaixonado por tecnologia e também sou diretor de marketing da Câmara Belgalux. E além disso, né, eu sou responsável aqui por coordenar as atividades desse grupo de trabalho, discussão e conhecimento, que é o nosso Comitê de Transformação Digital. E já introduzindo o tema de hoje, né, acho que muitas vezes, bom, pelo menos eu, mas acho que nós todos ficamos abismados com o que a tecnologia é capaz de fazer. E muitas vezes, né, no nosso dia a dia, como empresários, como executivos, nem todo mundo aqui é do mundo da tecnologia. Eu não sou nativo da tecnologia, eu venho do mundo das finanças e da gestão. Às vezes a gente acaba acreditando que tudo que é novo é difícil, é complicado, às vezes é muito técnico, é coisa para programador. Acho que o Pedro, o Renan, já ouviu várias vezes isso. E tem muita coisa que é complexa mesmo, tem coisa que é literalmente coisa da NASA, mas hoje em dia o acesso à tecnologia e o acesso ao benefício que a tecnologia traz, que no tema de hoje aqui envolve produtividade, está muito diferente hoje em dia. Especialmente, né, a gente pode notar aí que uma tecnologia nova como a IA generativa, depois de lançada, em algumas semanas já tinha praticamente 1 bilhão de usuários no ar. Ou seja, hoje em dia não é mais tão difícil assim, conseguir coletar os benefícios de tudo novo que está surgindo. E eu acho que a gente não precisa de muito para conseguir navegar nesse ambiente novo. Eu digo que com um bom guia e uma boa vontade, a gente já consegue melhorar em muitas coisas no mundo da tecnologia. Aqui no comitê, nós criamos uma sequência, de eventos para compartilhar conhecimento, discutir desafios, aprender coisas novas e contribuir com diferentes pontos de vista também sobre esses temas. Mas especificamente sobre produtividade pessoal e empresarial, né, no nosso trabalho, usando inteligência artificial, nós criamos dois eventos. Esse, que até o nome é um pré-workshop de inteligência artificial, cuja ideia é introduzir um pouco o tema, trazer um pouquinho do que é, né, o que não é magia, mas de fato é tecnologia e como aplicar no nosso dia a dia. E no dia 30 de julho, salvo engano, né, Gabi? Acho que é 30 de julho, nós teremos um workshop prático mesmo, no qual o Renan, ele estará no Brasil, ele vai se apresentar melhor depois. Ele mora em Portugal, trabalha com tem alguns clientes na Europa também. Ele estará aqui no Brasil e vai fazer um workshop presencial com a gente. Quem puder, será em São Paulo, vai ser bem divertido. E a ideia aqui é realmente começar a introduzir o tema para que a gente já chegue quente para esse workshop e consiga aproveitar melhor do tempo ali. E, bom, já dando sequência então, para a gente não perder tempo, gostaria de apresentar para todos vocês o Renan. Já trabalhei em projetos com ele há muito tempo, já vi clientes, projetos em clientes fenomenais no mundo inteiro. Ele vai falar um pouco sobre ele, naturalmente, mas já adianto que ele transforma a vida de muitas pessoas e muitas empresas usando a tecnologia. Então, em nome da Belgalux, bem-vindos, e é com você, Renan. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando desse tema com vocês. E realmente hoje o objetivo é mostrar que não é magia, mas é tecnologia, né? Vamos desmistificar um pouco essa questão da inteligência artificial. Brevemente, eu quero me apresentar. Eu sou Renan Santana e eu apoio pessoas por meio da tecnologia a despertar, encontrar e desenvolver o melhor de si. Isso não é só uma frase, é meu propósito de vida e vocês vão entender ao longo dessa apresentação como é fantástico ter tanta tecnologia hoje como a IA que auxilia e faz com que isso seja possível. Eu assumo vários papéis no ponto de vista profissional. Entre eles, eu sou Head de Inovação na ACIEG, que é a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Também estou como presidente do BNI Connect, um grupo BNI, não sei se vocês conhecem, mas aqui da cidade da Covilhã, em Portugal, onde eu resido atualmente. Eu sou CTO na Adtech Dev e também sou CTO na PRTE. E eu gosto sempre de dizer que eu sou um desenvolvedor, I am a developer. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de código
E eu acho que isso é o que me diferencia dos meus outros colegas CTOs também, que foram para parte da estratégia, porque eu nunca deixei de colocar a mão na massa, de ver como as coisas realmente funcionam, e é isso que dá o diferencial de conseguir juntar o que é estratégia, o que é negócio, com a tecnologia em si, porque não é um achismo, mas um conhecimento de causa. E vamos lá. Dentro desses meus papéis, eu queria convidar vocês rapidamente para a Ficomex, que é uma feira internacional de comércio exterior, que vai acontecer de 4 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia. Eu facultei a apresentação dessa feira também para o Gabriel e para o Guilherme, depois ele pode partilhar nos grupos com vocês. É a segunda edição, foi um evento sensacional que aconteceu no estado de Goiás, e esse ano também vai ser incrível, e acho que tem tudo a ver aqui, né, com a Câmara de Comércio, para que vocês saibam e possam participar desse evento também. E agora vamos para o tema da apresentação em si. Antes de mais nada, fica muito livre para vocês, tá? É um assunto que gera dúvida, é um assunto que nos interessa, visto a quantidade de pessoas que estão aqui na sala agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem partilhar, quiserem perguntar alguma coisa, basta levantar a mão. No Zoom aí tem a possibilidade de levantar a mão. Eu vejo que vocês levantaram a mão e dou a palavra para que vocês façam a pergunta. Se for alguma coisa muito elaborada, pode deixar para o final que vai ter um espaço para isso também. Mas se for algo aí que tem a ver com o que a gente está falando no momento, fiquem à vontade para que a gente possa conversar e discutir o tema, tá bom? E a gente já começa falando sobre a nossa rotina, né? Porque será que há uma coisa tão nova assim? Será que isso já não existe há muito tempo e a gente é que não dava a devida importância ou não estava assim tão forte nos meios de comunicação? Porque eu tenho certeza que pelo menos uma dessas 4 coisas que está em tela acontece com vocês. Ou seus e-mails são categorizados todos os dias em labels como marketing, spam, ou coisas do tipo, e vocês já sabem ali o que fazer. Provavelmente vocês têm um botãozinho para responder sim, obrigado, tchau, ok, para que você não tenha que digitar. Tudo isso é feito com IA. Muito provavelmente no seu player de música preferido também tem sempre uma recomendação. E muitas vezes eles acertam, né? Como será que eles sabem os tipos de música que eu gosto? É porque eles sabem o que eu estou ouvindo, quanto tempo eu ouço, qual é a música que eu passo para frente, qual é a música que eu escuto quando eu estou em um determinado ponto da cidade. Então, também a recomendação musical no carro, indo para o trabalho, eu com certeza já estou fazendo uso da IA há algum tempo. A mesma coisa na hora do almoço, na hora do jantar, porque sempre vai me sugerir o tipo de comida que eu gosto. Uma promoção daquele restaurante que eu costumo ir, ou que tem um tipo de comida específica que eu gosto. E é claro, final do dia, final de semana, no feriado, tem aquela série, aquele filme que você não conhece os atores, não conhece os produtores, nem sabia que tinha sido lançado, não esperava, mas está lá, te recomendo e pronto. Estou viciado em mais uma série. Vou ter que maratonar esse final de semana porque a série tem tudo que eu gosto. Tenho certeza que muita gente aqui bateu nos 4, ou tem pelo menos um ou dois. Então a gente já vive com a IA há algum tempo, está cada vez mais na nossa rotina e a gente vai usar isso de uma maneira muito tranquila e às vezes vai até falar, ué, será que a gente já viveu sem isso, né? As novas gerações já não vão saber o que é uma vida sem isso. Mas, tirando a magia logo de início, eu quero dizer para vocês que a inteligência artificial é 3 coisas: matemática, dados e algoritmos. Basicamente isso. Aquelas coisas da escola que a gente não gostava tanto, quer dizer, eu gostava, mas eu não conto muito porque eu sou meio nerd nesse sentido, eu sempre gostei muito de matemática. Mas aquela coisa de calcular o seno, cosseno, regressão linear, aquelas coisas que a gente via que é básico, ou seja, da matemática básica, são o princípio da inteligência artificial. É porque com esses cálculos eu consigo encontrar semelhança. Então, a IA é baseada em matemática. Essa matemática vai ser aplicada em dados, em bases de dados de grandes volumes, ou seja, muita informação. Isso pode ser uma avaliação de produtos, imagina todos os reviews de produtos, avaliações ao longo da história. Toda a safra de uma determinada cultura ao longo do tempo e também a previsão do tempo durante esses períodos, tá? O código-fonte de um sistema inteiro, para que eu possa descobrir rapidamente como evoluí-lo ou encontrar algum tipo de vulnerabilidade ou melhorias e assim por diante. Então, algoritmos, que são programas de computador que vão implementar essas funções matemáticas que nós vimos na escola, mas que também vão colocar outras funções lógicas.
E aí, aí começa a vir aqueles nomes complexos, né? Camadas de convolução, self-attention, isolation, etc. Mas basicamente com isso a gente consegue fazer tudo aquilo que já estava na nossa rotina. Então, por que que o Spotify consegue me indicar a música que eu gosto? Porque eu escuto músicas e ele sabe o tempo de cada música, o estilo musical, o tipo, o cantor, o gênero, tudo, e ele vai colocando isso numa base de informação, vai comparando esses dados com dados de outros usuários que têm um gosto parecido com o meu, e a partir do momento que aquele usuário escuta um novo cantor, ele fala, bom, talvez o Pedro também goste, talvez o Renan também goste, talvez o Sérgio, o Guilherme, porque eles têm o mesmo perfil. Então, ele consegue trazer essa informação para mim. Assim como se eu pegar os dados históricos das colheitas, a temperatura, o clima na época e combinar tudo isso, eu consigo começar a prever como é que vai ser a minha safra nos próximos anos se eu tiver um determinado tipo de clima. Então, vejam, a IA, resumidamente, é dados com matemática e algoritmos que processam isso. Não tem magia. Se eu tenho bons dados, se eu tenho boa informação, eu vou usar os métodos matemáticos que já existem e os algoritmos para isso, para que eu consiga, então, chegar a esses resultados. E como é que a IA aprende, né? Como é que a IA aprende? Porque ela sabe fazer as coisas. Essa é a impressão que a gente tem quando conversa com um desses chatbots ou com um LLM, que eu vou falar aqui também mais à frente. Vamos dar o exemplo dos gatos. Como é que uma IA aprende a identificar um gato? Ela vai ter que processar milhares de imagens de gatos, de diferentes formas, cores, tamanhos, posições dessas imagens, porque ela vai começar a encontrar padrões. Eu tenho que dizer para ela, olha, eu estou te dando aqui milhares, milhões de gatos, de fotos de gatos. Pode ter certeza que tudo que eu estou te mostrando aqui são gatos. Então, veja, eu tenho que dizer para a IA isso. Ela vai encontrar padrões e aí, então, a partir disso, ela vai conseguir dizer, numa nova imagem que ela ainda não conhece, com base nos padrões que ela aprendeu, que ela memorizou de forma matemática, ela vai conseguir definir um percentual de confiança. Então, nessa foto aqui, a gente tem a foto de um gatinho, são feitos ali aqueles algoritmos que eu falei ali atrás, e ele começa a me dizer, olha, essa foto tem 70% de chance de ser um gato, mas também 10% de chance de ser um cachorro, porque afinal tem os mesmos padrões, né? Tem dois olhos, uma boca, duas orelhas, enfim. E tem só 0,02% de ser um tigre. E bom, esse gatinho está muito dócil, muito mansinho para poder se parecer com um tigre. Mas é basicamente isso. Então, qual que é o grande diferencial da IA? Consegue processar milhares de informações em pouquíssimo tempo. E como é que nós aprendemos, né? Qual que é a diferença da IA, né, que a gente chama de inteligência, para, na verdade, inteligência humana? O ser humano basta ver alguns gatos, que já vai identificar um padrão, e a gente sabe exatamente o que é um gato. Um bebê, a partir do momento que ele aprende a falar, e você diz para ele que é um gato, ele assimila o padrão, e pronto, ele sempre vai saber o que é um gato. Então, nós não precisamos ver milhares de gatos para saber o que é um gato. Ou seja, eu não preciso salvar todas as imagens na minha mente, todos os gatos possíveis, para que eu saiba que é um gato. Basicamente, essa é a maior diferença do nosso pensamento e do que a gente tem de IA hoje, tá? Do que tem de IA disponível no mercado. E aí trago aqui algumas buzzwords, né? Algumas palavras que estão na mídia, que todo mundo fala, para que a gente também desmistifique isso. Ou seja, o que é isso? Para que a gente possa saber do que se trata e quando alguém falar sobre isso, eu falar, tá, eu sei o que é isso. Ou quando eu tiver uma necessidade na minha empresa, na minha vida pessoal, na minha comunidade, no meu grupo, eu saiba, nós precisamos disso. Então, esse aqui é o nosso objetivo. Então, primeiro, o que é um modelo de IA? Porque tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem vários modelos. O que é um modelo? O modelo é um programa de computador que foi treinado daquele jeito que eu mostrei para vocês. É claro, eu falei de gato, falei de imagem, mas existem vários tipos de modelo. Modelo que vai entender a sua voz, que vai gerar vídeo, que vai fazer vários tipos de reconhecimento. Então, ele foi treinado para reconhecer padrões. Depois, ele foi, além de receber o primeiro input de dados, né, a primeira quantidade de informações, ele foi corrigido, ele foi treinado até que ele traz bons resultados, ou seja, ele consegue me trazer boa informação. E ele consegue agora fazer uma previsão ou tomar uma decisão sem intervenção humana, que é isso, saber reconhecer se é um gato, saber reconhecer que ele tem que abrir a porta de casa quando ele vê a foto do meu gato, esse tipo de questão, é isso que o modelo faz. E o que são os LLMs? Inclusive foi o que deu esse boom na mídia com o ChatGPT. LLM é uma sigla para Large Language Model, ou seja, modelos de IA muito grandes.
São modelos de IA que, em vez de terem sido treinados com gatos, como eu falei para vocês, foram treinados com um volume gigantesco de dados de linguagem, para que ele passe a reconhecer padrões da linguagem humana em vários idiomas. Isso permite que, além de reconhecer e entender, ele possa gerar conteúdo, que são as AIs generativas, né, que a gente conhece, são os LLMs. Temos o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, entre vários outros, tá? E quem aqui nunca ouviu falar da sigla RAG? Ah, tem que ter RAG, né? Tem que ter RAG, tem que ter RAG, enfim, cada um pronuncia de um jeito. Mas isso é uma sigla para Retrieval Augmented Generation, que nada mais é do que eu dar para o meu LLM mais informação. Por quê? Veja, o ChatGPT e esses outros modelos foram treinados com bilhões de informação, mas eles não têm as informações da minha empresa, eles não têm as informações da minha vida, eles não sabem de alguns documentos que eu tenho. Então, ele não conhece essa informação. Quando eu faço o RAG, é nada mais, nada menos do que eu vou dar uma base de instrução adicional, porque eu tenho um modelo que já entende a linguagem humana, então ele sabe o que eu estou pedindo, e eu estou dizendo a ele, com base no que eu estou pedindo, onde é que é para ele buscar a informação. Então, o RAG é você ligar a base de dados da sua companhia, os seus processos de trabalho, os seus documentos pessoais, os seus roteiros, para que ele possa responder em cima disso. Já devem ter ouvido falar também de aplicativos que prometem que você converse com os seus documentos, né? Você vai colocar vários documentos e você vai conversar com eles. É utilizando essas duas técnicas, a técnica do RAG com o LLM, tá? Outra palavra, outra buzzword muito forte que está aí, os Agentics AI, né? Que nada mais são do que vários LLMs combinados entre eles e outros modelos para realizar múltiplas tarefas. E eu tenho uma dica para o final aqui, vocês sabem que a última dica é sempre a melhor, né? Que é justamente de um Agentic AI que está bombando, é muito bom. Eu fiz um teste, vou mostrar para vocês. E é muito mais autônomo, eu não preciso ficar indo em vários lugares. Eu peço uma coisa e ele tem capacidade de entender o que eu pedi e chamar outros agentes. É como se fosse uma equipe que se gerencia automaticamente e que você fala com o líder dessa equipe e ele vai chamando os outros membros da equipe para poder atender o que você precisa, tá? Se não ouviram falar ainda, vão ouvir falar de MCP, que nada mais é do que a API das AIs. Então, assim, se eu quero construir uma IA, eu quero integrar a IA da minha empresa com a de outra empresa, ou se eu quero fornecer um serviço de AI, eu vou ter que ter um MCP. Sabe aquela coisa da API? Ah, se seu sistema integra com o meu, tem API? Então, agora a gente vai perguntar, tem MCP? Porque as AIs conversam através desse protocolo, tá? Também está muito alto. E o que todo mundo deve ter escutado, a parte de hallucination, a parte de bias, né? O que que é isso? Alucinação e preconceito. Pessoal, falei há pouco que IA é matemática, dados e algoritmos que implementam a matemática nos dados. Se os meus dados são dados que são informações que estão viciadas com um tipo de padrão, obviamente, eu treinei um modelo para que ele entenda essa informação. O que vai acontecer é que as respostas vão ser baseadas naquilo que ele tem de informação. Então, se eu tenho um tipo de processo que privilegia um grupo ou cria situações que, em detrimento de outro grupo, é natural que a AI vai me responder dessa maneira, porque é a informação que ela tem. Isso não só no nível de preconceito de grupos, racial, de etnias, etc., mas até de forma de trabalho. Imagina que os dados que eu tenho na minha empresa são. Eu sempre trabalhei de uma maneira, de uma forma de trabalho, um tipo de processo que está viciado em algum erro. Se eu treinar um modelo dessa maneira, ele sempre vai me responder de uma forma que eu continue da mesma maneira, tá? Então, os dados a gente tem que tomar muito cuidado. E como a IA, para ficar muito boa, tem que ter muitos dados, hoje a gente tem muita geração de dados sintéticos, ou seja, a IA é treinada com informação que foi gerada por ela, informação essa que já estava viciada. Então, isso acontece. A alucinação e o bias vai sempre acontecer. E olha que a IA responde achando que está muito certo, né? Achando que ela realmente sabe das coisas. Mas não é a verdade. Então, tem que se tomar um cuidado com isso, tá? Essas palavras estão muito utilizadas e são sempre faladas quando a gente está falando sobre inteligência artificial. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão, porque tem muita gente na tela. Não, não vi ninguém até agora. Vou seguir. Bom, então, resumidamente, além de não ser magia, né, e está provado que é tecnologia, porque é dados, matemática e algoritmos,
a IA com certeza é uma ferramenta muitíssimo poderosa. E como ferramenta, ela vai ser útil para agilizar a tarefa, e quando bem empregada, né? Porque se eu pegar uma chave de fenda e tentar bater um prego na parede, eu posso até conseguir, mas não vai ser muito prático, eu vou estragar alguma coisa, principalmente a parede. Então, eu preciso usar a ferramenta certa, né, para a atividade correta. É um complemento e facilita o trabalho humano, como qualquer ferramenta. Eu não tenho uma furadeira que funciona sozinho. Mesmo o robozinho que funciona sozinho para limpar a casa, que é uma ferramenta, ele precisa ser limpo de vez em quando. Então, a gente sempre precisa de um humano para complementar essa tarefa. E o humano tem sempre que trabalhar junto para conferir aqueles resultados. É o que eu sempre digo. Você não tem que deixar de ler porque você tem uma IA que sumariza. Você vai ler e vai entender. Para a hora que você pedir para que a IA sumarize, você só lê e fala, é isso mesmo. Ela não está alucinando. Ela sumarizou para mim. Mas eu não tenho que digitar tudo aquilo de novo. Essa é a questão da ferramenta. A ferramenta vem para auxiliar. E precisa de dados de qualidade, né? Se eu não tiver dados de qualidade, eu não vou conseguir ter respostas precisas. E o mais importante, está em constante evolução. E nós não temos qualquer certeza de quando nem como isso vai mudar. Até dezembro do ano passado, a gente tinha uma visão sobre inteligência artificial. Em janeiro desse ano, uma startup chinesa lançou o DeepSeek, mudando todo o mercado de tecnologia. Então, todo dia muda, e a gente não consegue correr atrás disso. Por isso que a gente tem que voltar ao princípio. É dado matemática e algoritmo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso automatizar? E quais são os dados que eu tenho para poder fazer com que isso aconteça? Quero também deixar aqui claro para vocês que nós temos que saber as regras do jogo. Muito atenção aos seus dados. O ChatGPT, por mais que você apague um chat, né, por mais que você apague uma conversa, mesmo nas contas pagas, à exceção das contas Enterprise e Education, ele mantém ele diz para você que apagou, mas não apagou, está ali. Isso porque houve uma decisão judicial e o governo americano solicitou que eles guardem todos os dados para investigações futuras. Isso é um problema? A menos que você esteja colocando informação confidencial ou alguma coisa que possa gerar um problema para você, não. Mas é importante a gente sempre ter isso em a regra do jogo em vista. Se eu tenho dados da minha empresa que são sigilosos, confidenciais, que são segredos industriais, que é o que faz a minha empresa ser diferente no mercado, eu tenho que ter muito cuidado do que eu uso, tá? Não se eu vou usar, tá? É para usar, a ferramenta está aí e não tem volta. A gente só tem que saber a regra do jogo e jogar de acordo com as regras. Então, muito cuidado com os dados de vocês. É sempre um alerta que eu deixo aqui. E falar do futuro. Eu disse para vocês que a IA está em constante evolução. O que vai acontecer nos próximos, pode ser dias, né? Ou anos, não sei, mas vai acontecer. Qual que é o grande problema da IA que eu falei até agora? As alucinações, a questão dos dados e essa dificuldade que eu tenho de sempre ter que entregar tudo para ela para dizer o que é certo, para dizer o que é todos os gatos possíveis, né? Que foi o exemplo que eu dei, para que então ela saiba o que é um gato. Ela não consegue perceber o que é um gato, ou seja, simplesmente entenda que um gato é isso, né? É difícil explicar porque a gente sabe o que é um gato, mas era como se ela pudesse perceber sem ver todas as informações. Isso é o novo passo que já está em desenvolvimento, que é a IA neurosimbólica. A IA neurosimbólica, ela já está em desenvolvimento, já tem duas em funcionamento, ambas são da Google, ambas foram desenvolvidas por startups que estão dentro do grupo da Google. Por enquanto, estão apenas aprendendo padrões de proteínas e padrões geométricos, resolvendo cálculos complexos, mas elas estão começando a aprender padrões. Eu já não vou precisar treinar tanto. Eu vou pegar o que já está treinado, a partir do que já está treinado, ela vai aprender o padrão e pronto. Porque se ela sabe, por exemplo, que os gatos não voam, ela jamais geraria uma imagem de gato voador, a não ser que eu peça uma imagem de fantasia de um gato com asas. Mas, do contrário, ela faz isso. Por quê? Porque ela não sabe, ela vai sempre gerar essas informações que são as alucinações. Então, a IA neurosimbólica é quando a máquina começa a pensar como humano. Isso já está acontecendo, vai ser o próximo grande salto, e é o que vai fazer com que as IAs tenham um diferencial ainda maior do que já fazem hoje, tá bem? Depois, que é o próximo passo depois disso, é quando a gente tem o famoso AGI, né, que é a IA que pensa com o cérebro humano. E realmente será quando a máquina conseguir pensar como humano, mas processar como um computador. Porque veja,
Nós pensamos de uma maneira muito complexa e que nos diferencia das máquinas, a nossa criatividade, a forma como reconhecemos padrões e assim por diante. Porém, a gente não consegue processar o volume de informação que um computador consegue. Então, quando nós tivermos a AGI, isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Nós teremos máquinas pensando como humanos, mas processando informações como o computador. E aí, na minha visão, teremos uma grande ferramenta à nossa disposição. E agora, trago 3 dicas para vocês, que têm a ver com inteligência artificial, têm a ver com produtividade. E claro que a última é a melhor, né? É sempre assim, quando alguém vai dar 3 dicas, a última é sempre a melhor, para manter vocês aqui. Sei que ficarão de toda maneira, mas não resistir. Uma delas é uma ferramenta que eu já uso há muito tempo, que é o Superhuman, que é um cliente de e-mail. É como se fosse o Outlook ou o cliente de e-mail do telefone de vocês. Eu gosto muito de usar ele, uso tanto na versão desktop quanto na versão mobile, porque além de organizar muito fácil a vida pessoal, ser baseado no modelo GTD de organização, ele tem uma parte de AI muito legal. Eu fiz um vídeo aqui mostrando para mostrar para vocês onde eu estou escrevendo um e-mail para o Guilherme dizendo que eu quero falar do Superhuman aqui no webinar. Só que eu achei que estava muito impessoal, então eu pedi que ele colocasse um tom mais formal, final, né, que nós temos empresários e achei que fazia mais sentido. E ele gerou para mim, né? Queríamos mencionar o Superhuman, tenho usado a ferramenta, sinceramente acho que é incrível, pode ser algo que agregue bastante o pessoal, especialmente no que diz respeito à produtividade e organização. E como o Gui está na França, eu falei, agora faz em francês para mim. E ele gerou também o e-mail. Então, é uma questão de produtividade. Eu sei o que eu quero falar, eu já sei o que eu vou mandar para ele, mas eu posso ter ali um assistente que pode me ajudar. Confesso, tenho vários amigos aqui de Portugal. Portugal e Brasil fala o mesmo idioma que é o português, mas com muitas diferenças culturais, de uso de palavras. E muitas vezes eu peço para corrigir o meu texto, para que a pessoa que vai ler, né, que vai me leia com mais facilidade, com mais tranquilidade. Aqui tem um QR Code. Se vocês lerem esse QR Code, vocês vão para um link para poder baixar. Essa ferramenta não é gratuita, ela é paga, tá? E eu deixo aqui outro aviso: não existe ferramenta boa de graça. Tudo aquilo que você está usando de graça, o produto é você. Né? Eles estão usando os seus dados para melhorar o produto. Então, vejam isso com muito cuidado. Essa ferramenta ela é paga. Esse QR Code dá direito a usar durante um mês. Se não lerem agora, não tem problema, porque eu vou compartilhar a apresentação e vocês vão receber essa apresentação também. O Gabriel já me disse isso, tá bem? A dica número 2 lançou recentemente. Me desculpem os usuários de Android, mas só tem para Apple ainda e para Windows também, no caso o Windows Desktop, que é o Whisperflow. O Whisper, para quem não conhece, é um modelo de IA que é o melhor que existe para reconhecimento de voz. Ou seja, eu falo e ele transforma em texto. E o Whisperflow lançou um teclado que eu instalo no meu dispositivo, onde ao invés de, por exemplo, no WhatsApp, eu gravar aquele áudio, seja porque eu estou no momento que eu não consigo digitar, ou porque eu não preciso falar ali mais rápido, mas ele vai me escutar e vai mandar um texto, ao invés de mandar um áudio. Eu odeio receber áudio de um WhatsApp, pessoal. Então, como eu não gosto, a gente tem que ser coerente. Eu procurei uma solução para que eu não mande mais áudio para as pessoas também. E vou mandar aqui agora no grupo do Comitê de Transformação. Vou fazer uso aqui em tempo real com vocês. Vou gravar um pequeno texto aqui e eu vou gravar e vai chegar em... Eu estou testando aqui o Whisperflow durante o webinar, aqui no Comitê de Transformação Digital da Belux, para mostrar que tudo aquilo que eu estou falando em áudio vai seguir com uma mensagem de texto no WhatsApp. E que eu também posso usar isso para fazer notas ou para fazer qualquer outra coisa no meu device. E foi. Quem está no grupo vai receber, quem não está vai me desculpar, mas deu certo. Foi por texto, ó. O Gabriel tá compartilhando ali, tá bem? Aqui tem essa ferramenta está gratuita por um tempo, eu não sei se é por questão do lançamento, eles dão 2.000 palavras por semana gratuitas. Para mim é mais do que suficiente. Se você precisar de mais palavras, você vai ter que comprar uma licença para poder utilizar o programa. E a terceira e última é Humanos. Vocês lembram que eu falei sobre os agentes, que são
a nova tendência, que é aquilo que, como se eu tivesse toda uma equipe que vai procurar outros agentes e que vai trazer a solução para mim? Então, o Humanos, ele é incrível, e eu vou mostrar aqui para vocês através de um vídeo, onde eu coloquei simplesmente a foto, a maquete aqui do nosso webinar, e falei, faça uma apresentação para mim. E ele não gerou só uma apresentação, ele foi avaliando tudo, foi criando todo um esquema de apresentação do que seria interessante falar sobre a parte de inteligência artificial, depois criou os slides para mim, e depois, no final, eu só precisei clicar e usar. Não são esses slides, que eu não gostei da estética, mas eu achei incrível como a partir de uma imagem e uma foto, ele simplesmente gerou o que poderia ser o trabalho final, tá? Não, nada, com alguns ajustes eu poderia ter apresentado esses slides aí que está mostrando para vocês, tá bem? E detalhe, daqui eu posso exportar para um PowerPoint, posso exportar para o Google Sheets, enfim, posso para o Google Slides, desculpa. Então eu consigo fazer tudo isso. Mas por que que ele conseguiu fazer isso? Porque ele consegue fazer aquilo que eu disse. Ele consegue interpretar o que eu pedi, chamar alguém que gera slide, chamar alguém que gera texto, chamar alguém que é especialista em apresentações para conseguir fazer isso. A gente consegue ver ele navegando. Quando você pede para fazer uma busca, ele abre o navegador e mostra como é que ele está navegando no site, qual a informação ele está buscando, tá? Aqui tem um link também para que vocês possam baixar. Ele tem modelos de pagamento como qualquer outro, mas está dando alguns créditos gratuitos. Mas ele tem sido incrível, eu particularmente tenho até deixado o chat GPT de lado, que é o meu preferido, mas porque ele realmente tem feito mais, e é a nova tendência. Ele é como se fosse um chat GPT com esteroides, onde eu não preciso instalar uma série de plugins para que ele me responda da maneira que eu preciso que ele responda, certo? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desmistificar, dizer para vocês o que é. Agora, quando alguém disser para vocês, porque isso é inteligência artificial, você fala, ok, é só matemática, dados e algoritmo. Eu posso não ser especialista em todos os três, mas em pelo menos um eu sou. No mínimo, eu conheço os dados da minha empresa, eu conheço os dados da organização, eu conheço os meus dados. Se eu gostar mais de matemática, ok. Se eu for um especialista da área de tecnologia, os algoritmos também serão algo que eu vou conversar com muita tranquilidade. Mas, no mínimo, um dos três, todos nós dominamos. Então, não é magia, é simplesmente tecnologia. E eu estou aqui à disposição, né, para saber qual é o desafio que nós iremos superar juntos. Temos hoje muitas ferramentas à nossa disposição para isso. Eu deixo aqui também os meus contatos, caso vocês queiram conversar, falar sobre o tema, trocar alguma informação. E acho que eu devolvo a palavra aí para o Gabriel, para o Guilherme, que acho que agora a gente abre para perguntas e estou aqui à disposição para vocês. Muito obrigado, Pedro. Parabéns aí. Muito interessante tudo mesmo. Eu já sou um dos iniciados do grupo do Pedro, então já conheci algumas coisas. Eu não tenho tantas perguntas. Na verdade, eu tenho uma, Pedro, que aí é sempre um dos temas que a gente acaba discutindo eventualmente e que é muito importante para as empresas. Você comentou sobre privacidade de dados, que isso pode ser um risco, eventualmente. Existe algum tipo de ferramenta que é um pouco mais além, né, do GPT Enterprise que você comentou? Algum tipo de ferramenta que ajuda a garantir que o tipo de dado que está sendo imputado é o adequado? Existe algum tipo de, não de controle, mas de verificação do que está acontecendo ali? Sim, o que acontece é que o ideal para quando você tem um nível de privacidade muito elevado é que você tenha as suas próprias instâncias dos modelos. O que é isso? É que ao invés de eu ir ao site do ChatGPT ou simplesmente comprar uma licença, eu vou ter uma instalação desse modelo de qualquer um outro, né? Por exemplo, do DeepSeek, que é um modelo gratuito. Eu esqueci de falar, mas o Manus foi feito já de uma evolução do DeepSeek que mudou o mercado recentemente, tá? Esqueci de comentar esse detalhe. Mas você vai ter uma instância que é só sua. Isso pode estar rodando on-premise dentro da sua organização, ou seja, num servidor dentro da sua organização, né, em máquinas físicas, o que é cada vez menos comum, mas isso também pode estar rodando na sua nuvem, né? Isso pode estar funcionando na sua nuvem. Então, eu vou ter um modelo com toda a capacidade, com tudo aquilo que todo mundo tem, mas exclusivo para mim e para os meus colaboradores. Então, eu garanto que a informação ela não saia de dentro ali da minha rede, dentro da minha privacidade, né? Então, é um modelo dentro de casa, vamos assim dizer, para que você não tenha esse risco da informação estar saindo
né, para alguma coisa que você nem tem controle, que não está muito claro, que não está muito especificado. Sei que tem vários advogados aí, com certeza esse tema é muito importante para todos eles. Pessoal, perguntas livres, 100% à vontade, dos temas mais abstratos até o como é que os humanos, todos os temas são bem-vindos. Legal. Renan, eu não consegui achar o espaço aqui no meu celular para levantar a mão, então eu vou entrar aqui falando. Tudo bem? É, Guilherme, mais uma vez, obrigado pela inserção aí no grupo. Renan, me parece que a gente tem algo em comum, além do que você está falando da inteligência artificial, que é a sua relação com Goiás. Eu sou goiano, então me aprecio muito os assuntos de lá. Renan, trabalho numa entidade bastante conservadora, Guilherme sabe um pouco, daquela de ter uma gestão única há mais de 50 anos. Então, falar de inteligência artificial, a primeira vez que eu falei, eu fui chamado de canto pedindo para não utilizar. Então, mas assim, não dá para não utilizar, a gente precisa avançar, eu acho que veio para ficar realmente. E talvez a minha pergunta é qual a sua sugestão, né? Além de usar e continuar usando, mesmo que não quebrando nenhuma regra, mas utilizando para o meu próprio aprendizado, qual a sua sugestão assim de comportamento mediante a uma entidade com tamanho bloqueio, tamanho conservadorismo? E nenhuma crítica a eles, eu acho que nós estamos falando de pessoas que vêm de outros comportamentos de gestão, né? Mas o fato é que daqui para frente ignorar a inteligência artificial não é muito saudável, né? Haja vista que você está aí, eu estou aqui no supermercado fazendo compras, o Guilherme está em outro ambiente, quer dizer, cada um de nós que estamos aqui está conectado. Pode até não parecer por uma inteligência artificial, mas foi por tecnologia que nós chegamos até aqui, né? Então é só esse o meu comentário. Parabéns pela ampla explicação em tão pouco tempo. Obrigado, Carlos. Olha, de Goiás, a única coisa que eu não gosto é do pequi, tá bom? Não sei se você gosta, Não, não. mas sabe que ou se ama ou se odeia, né? É, E o que acontece? Eu acredito que nesse tipo de gestão, o ideal seria mapear aquilo que é o core da organização, né? Porque a organização tem dado certo ao longo dos anos por ter uma gestão forte, obviamente, pela qualidade do serviço, do produto que tem, mas mostrar aquilo que é feito, como é que a IA pode ajudar. E geralmente isso vai ser muito forte na economia de tempo. Então, veja, por exemplo, se para fazer um tipo de trabalho, um analista gasta 1 hora e você consegue reduzir dessa 1 hora para 10 minutos, você teve um ganho percentual aí considerável. Quando você começa a mostrar isso, que o seu concorrente pode estar usando isso, que ele vai conseguir entregar mais, que ele vai conseguir, às vezes, ter um diferencial, e às vezes não é nem o preço, mas a velocidade da entrega, você começa a provocar os grandes stakeholders de que, olha, ou a gente entra para fazer uso disso, ou nós vamos ficar para trás, né? Isso é o mesmo, claro que nas devidas proporções, da época do cavalo para o carro, né? Ah, vamos continuar puxando a cavalo, vamos colocar aqui, né, um motor a combustão para poder agilizar o nosso trabalho. Então, eu iria para o lado da literacia, né? Ou seja, fazer alguns workshops, alguns seminários com esses gestores, mas sempre mostrando ali no ganho de produtividade, porque às vezes eu não sei a natureza do trabalho, mas o que eles veem é, pá, gerando vídeo, né? E o brasileiro tem feito um trabalho excepcional de desperdício de recurso computacional com a geração dos novos vídeos aí que a gente vê no novo modelo, né? Então, poderia estar sendo feitas coisas fantásticas, pílulas, por exemplo, para vídeos educacionais, e a gente tem visto um monte de meme, né, que é uma opinião particular minha. Mas, às vezes, um gestor desse e fala, IA não é para minha empresa, né? IA é para garotada, IA não tem fundamento. Então, eu iria para o campo da literacia, atrelada ali o que a empresa faz, o que é o core da empresa, e mostrando como é que a gente gera valor nesse ponto. perfeito. Muito obrigado. O Márcio primeiro, depois o Fernando.
Primeiro é o Fernando, ele estava com a mão antes, Pedro. Então vamos lá, Fernando. Não estamos te ouvindo. Desculpa, ato falho. Eu comentei, obrigado, Márcio. Se quiser falar também, fique à vontade. Mas eu vou aproveitar o gancho. Primeiro, parabéns, Renan, excelente apresentação. Eu ia comentar, visão minha de advogado, acho que já foi falado aqui. Sempre é importante ter um termo de uso para que as empresas controlem o que os seus colaboradores vão fazer com a IA. Primeiro, para que não coloquem informações erradas. E aproveitando o gancho do que o Carlos disse, né? Poxa, minha instituição não usa IA. Não, a tua instituição proíbe o uso do IA, as pessoas vão usar, mesmo assim. Os colaboradores que sabem que ela existe vão usar. O quem não vai saber desse uso talvez seja a diretoria, aquelas pessoas que não têm essa cultura, mas a cultura vai ser implementada de qualquer forma, então é importante interessar isso na empresa. Agora, o que eu queria te perguntar, Renan, duas perguntas complexas. Não sei se eu entendi correto, assim, na tua visão, talvez no médio prazo, as empresas construirão seu próprio modelo de IA, ou seja, com base em personalizações de DeepSeek e de outras formas de atuação para evitar o espalhamento de dados. Não sei se eu entendi corretamente, eu queria confirmar isso. E a segunda pergunta é o que você vê no futuro, ou seja, daqui a 5 anos, onde esse carrinho vai estar? Daqui a 10 anos? São perguntas difíceis, né? Mas o que você imagina nesse sentido? Tá bem. Fernando, você tem toda a razão. Na verdade, as pessoas já estão usando, né? A empresa só não sabe como elas estão usando, mas elas estão usando no dia a dia e fazendo os seus trabalhos utilizando a IA e muitas vezes sem o consentimento da empresa, o que é mais grave. A gente não sabe o que está acontecendo. Na verdade, você não precisa ter o seu próprio modelo de IA. Você pode usar o modelo de IA que já existe. O que você vai fazer é pegar esse modelo e utilizar dentro da sua infraestrutura, ou seja, você que vai prover aquele modelo e você vai ter uma base de dados que é entendido por esse modelo. Porque naquela técnica do RAG, não é só ligar o meu banco de dados ou os meus arquivos. Tem que ser feito um trabalho com essa informação para que ela seja entendível pela IA. Então, as empresas cada vez mais vão ter suas próprias bases com seus procedimentos de trabalho, porque, por mais que sejam empresas dos mesmos segmentos, cada um tem seus processos, cada um contratou as suas consultorias, tem os seus segredos, né, internos ali, o que faz o diferencial, suas culturas. Então, nós vamos ter bases com essas culturas que um modelo que vai pegar nessas informações e rapidamente vai entender. Então, eu vou ter um coach, um modelo que é um coach de trabalho, possivelmente, e ele vai lá e vai ler todo o meu caderno de trabalho, todos os meus processos, e vai conseguir informar e orientar os meus colaboradores com base nele. Então, a base sou eu que vou criar. O modelo, geralmente, como ele resolve a mesma coisa, ele já existe, já tem disponível no mercado. O que eu vejo para os próximos 5 anos, eu vejo que a gente já vai ter a, a inteligência, a AI generalista. A AI que a gente realmente vai conversar, vai pedir as coisas e ela vai nos entregar. Uma IA que vai nos auxiliar com a criatividade, né, com a criatividade humana, mas que já vai nos entregar muita coisa pronta de forma meio cinematográfica, sabe? Aquela coisa do Homem de Ferro, de pedir tal coisa e de repente a coisa chegar ali e ela conseguir mover braços mecânicos, enfim. Não, para mim não é uma visão futurista perto do que eu vejo do ponto de vista técnico, né? A gente está muito próximo de simplesmente solicitar e as coisas serem integradas a um ponto disso ser entregue para a gente. Que mundo maluco. Obrigado, Renan. Boa noite, meu nome é Márcio, né? Estou aqui no Brasil. Pedro, obrigado pelo convite, belíssima apresentação. E eu queria voltar um pouquinho numa das falas ali sobre a neurosimbólica, né? Bom, eu dou aula de inteligência artificial aqui no Brasil, em pós-graduação, né? Em algumas escolas que acabam contratando o serviço. E a pergunta que eu sempre ouço é a mesma. Eu vou perder o meu emprego? Aí, nós, fazendo essa leitura sobre o neurosimbólico, quando a máquina começa a pensar como humano. Quando essa IA ela estiver ali em plena atividade, aí sim eu posso dizer para as pessoas comecem a se preocupar porque a IA pode tomar o seu emprego,
na sua visão? Olha, eu não romantizo essa visão porque, sim, muitos empregos vão acabar, porque isso é igual a, não sei se vocês vão lembrar, mas na minha época de escola eu tinha a senhorinha da Xerox, que era uma senhora que só ficava lá para tirar Xerox, né, na fotocopiadora. Esse era o trabalho dela. Depois, com o advento das máquinas mais evoluídas, a gente mandava por e-mail, já pegava impresso, não precisava mais ter uma pessoa para poder fazer aquilo. Então, aquele trabalho não se fazia mais necessário para o que estava acontecendo. E essa senhorinha foi fazer outra coisa, foi para a cantina. Então, ela foi realocada. Então, sim, os trabalhos onde as pessoas fazem simplesmente tarefas repetitivas, que requeram pouco ou nenhuma criatividade, ou que elas só copia e cola de um lugar para o outro, ela só pega a minha informação e repassa para alguém, porque ela tem uma capacidade maior de escrita, de redação, etc. Sim, essas pessoas vão precisar encontrar outras coisas para fazer, nem que seja treinar as IAs, né? Olha, o que você respondeu não está ok, então essas pessoas precisam sim se capacitar, precisa ser feito um reskilling com elas, porque esses empregos vão deixar de fazer sentido. A gente tem tempo para pelo menos mais umas duas perguntas aí ainda. Fique à vontade, pessoal. Gui, posso fazer uma pergunta? Eu acho que o Yves tinha Vai levantado Ives a mão quando primeiro, estava falando já. desculpe. Vamos lá, Ives, Por favor, claro, Miguel, por também. favor. Renan, e você comentou aqui que basicamente o Brasil estava bastante desenvolvido, né? O assunto imagino, com softwares, etc. Hoje em dia, a localização de onde se produz a inteligência, aqui não é um eufemismo, né? Não tem muita importância. Você está no Portugal, né? Outros podem estar em outro lugar aqui. Hoje, você acha que o Brasil, como é que o Brasil se posiciona nos seus cursos universitários de TI, né? Que hoje em dia, obviamente, isso vai se aprender no TI. Como é que o Brasil se posiciona, se a competência dos professores e a competência do aprendizado, vai seguir de maneira tão evoluída quanto existe em outros países? Olha, a parte de AI, como naturalmente eu falei no início, tem muita matemática e muito algoritmo, muita programação, ela envolve muito ciência, né? Tudo que é lançado em A tem um artigo científico por trás, para que ele possa ser referenciado e estudado. Então, essa pergunta é muitíssimo pertinente. E aí, não é nem puxando sardinha para o meu lado, porque apesar de viver em Goiás há muito tempo e ter muitas relações, muitos amigos, eu sou de São Paulo, sou natural de Guarulhos. Mas Goiás tem um centro de referência em inteligência artificial dentro da Universidade Federal de Goiás, que é incrível. Inclusive, em parceria com a Google, eles lançaram ontem, dia 10, o modelo Gaia, que é um modelo que foi treinado em português. Então, ele foi extremamente treinado no idioma de português, porque as outras AIs entendem português, mas se vocês já olharam como é que pensa, eles sempre pensam em inglês, depois traduzem para responder. E essa IA nova que foi lançada com a Google, ela já foi treinada totalmente em português, que foi uma parceria com o CEIA, que é um centro de referência de inteligência artificial que tem na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Eles, inclusive, têm o primeiro curso de graduação em inteligência artificial. A primeira turma, se eu não me engano, formou o ano passado. Então, eu sei que tem outros centros de referência no país, mas eu sei que em Goiás o CEI é muito forte. O professor Anderson, que é quem está à frente, é reconhecido internacionalmente. A NVIDIA tem parceria direta e manda chipsets e vários equipamentos para ser desenvolvido. Então, na minha opinião, nós estamos muito bem no Brasil, né? E outro lugar que está incrível é a China, né? A China, no que eu acompanho de lançamento, tem muitos artigos que eu não consigo ler porque estão em mandarim, mas a maioria dos lançamentos eles fazem um trabalho incrível, mas aí vem de trás, né? Porque eles investem em educação já tem muitos anos, muito mais do que os outros países. Então, a quantidade de doutores, de pós-doutores nessas áreas é muito grande. Mas o Brasil não vai atrás, muito pelo contrário, tá muito bem, estamos muito bem representados no Brasil. Eu vou, Renan, obrigado pelas explicações. Puxou um pouco a sardinha para Goiás, né? Mas nós, obviamente, aqui é quantidade de dados trabalhados. A gente sabe que, digamos, a educação em geral no Brasil
ela em matemática não é muito, deixa a desejar, vamos falar claramente isso. E o deixar a desejar significa que você tem gerações de jovens, né? De jovens que não conseguem acessar. Pode até passar por universidades, mas as universidades entregam, digamos, muito respeitosamente os diplomas, né? E aí, obviamente, quando chegam no mercado de trabalho, fica penando, né? Fica penando. Eh, então, aí, retirando justamente o que você comentou com relação ao privilégio justamente de Goiás, como é que você vê o Brasil efetivamente? Porque, novamente, como importação e exportação, existe o mundo inteiro, se você chama as importações e exportações do mundo inteiro, você vê que o Brasil ele é pequenininho. Se a gente fizer uma analogia com inteligência artificial, a princípio deveria ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Isso mais ou menos seria, digamos, uma referência para saber exatamente qual é a potência nossa aqui no Brasil? Olha, esse problema da educação vem de base e sim, acaba que o estudo de AI no Brasil, e principalmente no Brasil, por essa questão educacional, é uma coisa de privilégio, é para poucos, né? Porque nem todo mundo consegue ocupar essas cadeiras. E aí há outro problema, porque muitos desses que estão formando o primeiro curso de inteligência artificial no Brasil estão indo embora do país, porque as grandes empresas fora estão buscando eles. Mas aí é um problema que foge um pouco da questão aqui desse, desse nosso papo, mas com certeza era algo que deveria ser uma política pública. Inclusive, foi implantado aqui em Portugal, nas escolas, a partir de não sei qual série, é obrigatório o pensamento lógico matemático. É uma disciplina que começa a ser aplicada na base, porque já começou-se a ter essa visão, né? Então, cabe a nós, pessoas mais esclarecidas, e, né, pedir para que o poder público trabalhe essas políticas públicas, porque é necessário que na base as pessoas comecem a aprender isso. Ou senão, nós teremos uma sociedade que não vai se aderir ou não vai ter oportunidade de trabalhar nos melhores empregos, né? Vai ficar com os empregos que sobrarem porque não tem essa devida formação. Obrigado, Ana. Miguel, por favor. Obrigado, Gui. Renan, parabéns aí pela tua palestra. E a minha pergunta aqui, vou serrar para que a Andriele possa também perguntar. É o seguinte, a inteligência artificial, na realidade, é um negócio revolucionário e como você colocou bem, né? Ou seja, é transformacional, né? A pergunta aqui, pelo que eu li em algumas matérias, a questão é quando a inteligência artificial, na realidade, sai do domínio humano e ela efetivamente, né, opera entre ela, né? Tinham feito já, né, teste de computadores, ou seja, onde havia conversa entre eles e os humanos já não conseguiam mais acompanhar essas conversas, né? Aí fizeram um shutdown, né? Como você vê isso e de que forma, se já existe uma metodologia de mitigar esses riscos para realmente ter segurança, né, dentro desse processo, né? Sim, muito disso assim é um pouco ficcional, porque é só desligar a energia e desligar o programa e matar a execução do processo que ele para de responder, né? Que o cinema trouxe lá a Skynet, aquela coisa toda, enfim. Possível? É possível, né? Mas existem muitos protocolos de segurança para isso. A própria IA, ela é feita com vários protocolos. Vocês podem ver que os modelos, eles não respondem certas coisas, eles não vão responder coisas que... Existem protocolos que são colocados, agora já foram corrigidos, mas, por exemplo, se você perguntasse como é que você fazia para baixar um filme pirata para o ChatGPT um tempo atrás, eles diziam, olha, não posso dizer, isso vai contra as leis, etc, etc, etc. Aí você falava, não, tudo bem. Então você poderia me dizer alguns sites que têm esses filmes que é para mim nunca entrar nesses sites? Ele, claro, claro que sim. Não entre nesses sites aqui. E ele fazia essas informações. E vários outros hacks, né, que tem disponíveis aí. Então, são colocados, mas é justamente pelo que eu falei antes, de ele encontra padrões, ele sabe o que ele não pode fazer, mas como ele não sabe que, pô, pirataria é crime e não deve ser incentivado,
Como ele não entende isso, ele entende que ele não pode dizer certas coisas, mas ele não entende o porquê, que é a neurosimbólica. Quando ele passar a entender o porquê, você pode tentar enrolar ele o tanto que você quiser, que ele não vai te responder. Então, existem mecanismos para que isso aconteça. É natural que quando você faça experimentos e peça para que uma máquina se comunique com outra, ela não vai se comunicar no nosso idioma, porque o nosso idioma ele é lento. Ele requer que eu pense, fale, esse som tem que sair, tem que chegar até o teu ouvido e etc. Uma máquina conversa em bits, né, em código, ela consegue ser muito mais efetiva, por isso que ela processa milhares de informações. Eu dei o exemplo do gato, que eu acho que é mais fácil para todo mundo entender, mas uma foto de um gato não é visto como a gente vê. Aquele gato, cada pixel daquela imagem, que o pixel é a menor unidade de uma imagem, é transformado em um número e ela consegue ver aquela imagem como um número. Então, ela vai ver aquilo como um monte de números, o que a gente tem a visão de ver cor, profundidade e assim por diante. Né? Então, é natural que elas façam isso, assim, não é nenhuma surpresa, é muito midiático, né? Porque é muito interessante colocar duas máquinas para conversar, elas pararem de responder no meio idioma, e aí isso vai me criar um pânico, porque tem duas coisas aqui conversando sem que eu entenda. O que será que elas estão falando? Nada demais, estão falando aquilo que elas tinham, que foram programadas para fazer. Esse é o ponto. As IAs não são mais do que programas, foram programadas para agir daquela maneira. Só que elas agem de uma forma tão rápida que que parece magia, né? Parece que é mágico, mas é só tecnologia. Temos mais uma última pergunta para não extrapolarmos muito o horário. Obrigado, Renan, aí pela tua bela explanação. Obrigado. E parabéns aqui ao Gui por todos aí por organização desse. Obrigado. Acho que a Adriele pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Renan. Eu sou de Goiás também. Quero te parabenizar e te agradecer pela forma como você traz a tecnologia, né? Esse assunto nos deixa mais confortável. A minha empresa ela tem 13 anos. Quem estruturou a parte das vendas online foi a empresa do Renan. Tem umas 2 semanas que a gente começou a usar a inteligência artificial para produção de marketing, né? E ouvindo você falar a respeito, deixa a gente trabalhar com mais segurança, em se tratando de empresa. E eu sou mãe, né? Tenho filhos que estão curiosos também para estudar através da inteligência artificial. E foi muito bom esse bate-papo agora. Parabéns. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado. Gabriel, você quer falar rapidinho dos próximos eventos? Com certeza. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los, agradecê-los pela presença nesse pré-workshop. Renan, muito obrigado pela sua participação, pela sua explanação. Tenho certeza que todo mundo aqui, assim como eu, pôde tirar muitos insights preciosos. E bem, eu gostaria de rapidamente passar aqui para todos os presentes os próximos eventos da Belga Lux, a Câmara de Comércio Belga-Luxemburguesa. Na semana que vem, no dia 18, quarta-feira, nós teremos uma visita à exposição de Andy Warhol na FAAP, ok? Isso acontecerá a partir das 18 horas. Para os membros Belga Lux, terá ingressos disponíveis. Eu peço para que vocês verifiquem. Hoje estamos com as últimas vagas, acredito que vai fechar logo, então é um evento extremamente exclusivo. O Daniel está aqui, o nosso diretor do Comitê de Cultura, presente. Na próxima semana, na última semana de junho, no dia 24, nós teremos o nosso Comitê de Transformação Digital, comitê responsável por esse pré-workshop, que tratará do tema. Guilherme, você tem aí o convite fácil? Eu não separei ele. Bem, na verdade, é uma complementação até muito importante do tema da IA, mas que é uma forma de como as empresas podem fazer parcerias com startups e outros tipos de empresas extremamente inovadoras para conseguir acelerar a sua inovação interna. E eu acho que o Gabriel travou. Sim. Pronto. E, né, como eu já tinha comentado, no final de julho nós teremos esse evento presencial em São Paulo. É um evento que vai ser exclusivo para membros da Belgalux. Então, é um evento, os eventos presenciais têm essa característica, né? Ele pode ser pago à parte também, mas seria bem interessante aí para que todos que tenham interesse, vai ser realmente
colocar tudo isso que a gente escutou aqui, né? A gente escutou as histórias, viu os exemplos, foi inspirado por tudo isso, a gente vai aprender a colocar em prática. Então, quem quiser se interessar por isso, será muito bem-vindo lá. Perfeito. E, finalmente, no dia 26 de junho, quinta-feira, nós teremos o nosso Comitê de Sustentabilidade. Mais informações em breve, fiquem ligados nas redes sociais da Belgalux. Para aqueles que estão conhecendo aqui a câmera pela primeira vez, peço para nos acompanhar nas redes sociais, Belgalux no Instagram, LinkedIn a mesma coisa, e ali vocês vão encontrar mais detalhes sobre horários, informações, condições para poder participar de todos os eventos. Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa de interessante. Eu aprendi algumas coisas, como sempre. E, Renan, muito obrigado por ter topado participar desse evento, por ter disponibilizado esse tempo quase na madrugada, né? Da sua madrugada. E espero que tenhamos um ótimo evento também no dia 30, na sua vinda aqui para o Brasil. Muito obrigado pelo convite. Para você já é amanhã, né? Para você já é dia 12. Obrigado Dia pelo 12. convite. Agradeço as pessoas, agradeço essa plateia incrível, essas pessoas aí que fizeram complementos e perguntas fantásticas. Espero conhecê-los pessoalmente em São Paulo. Vai ter um momento aí que o Gui vai passar para vocês depois, o Gabriel também. E fico à disposição. Os contatos vão chegar até vocês e estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema, que é um tema que me traz muita paixão. Muito Muito obrigado. obrigado. Excelente Obrigada, apresentação, Renan. Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa Parabéns a noite, todos. pessoal. Boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. parabéns aí a todos.